As formações geológicas de Marte revelam padrões que funcionam como registros silenciosos de processos que atuaram ao longo de bilhões de anos. Muitos desses padrões são confundidos com formas familiares, porque o próprio cérebro humano é extremamente eficiente em reconhecer figuras conhecidas, mesmo onde elas não existem de fato. Do ponto de vista geológico, esses padrões seguem fenômenos naturais muito bem compreendidos. Em um desses momentos estranhos, uma espécie de rosto foi fotografado na superfície de Marte. No vídeo de hoje vamos entender o que foi exatamente essa formação. Pausa rápida aqui no vídeo para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. O Mistérios do Espaço está chegando pertinho do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a deixar a inscrição aí embaixo. Bora pro vídeo. Desde que a humanidade percebeu que o espaço é gigantesco e que a Terra não ocupava uma posição central no universo, surgiu o impulso quase inevitável de ir além. Exploramos os oceanos, continentes, a Lua e enviamos máquinas praticamente para todos os cantos do Sistema Solar. Dentro dessa trajetória, Marte se tornou o grande alvo seguinte: o próximo horizonte para ser alcançado, distante o bastante para representar um desafio real. Mas ao contrário da Terra, o planeta vermelho expõe uma superfície muito extrema. Marte é um planeta menor que teve uma história diferente da nossa. Possui apenas 6.800 km de diâmetro e, apesar da distância, acaba sendo o nosso vizinho mais próximo. Seu interior esfriou mais rapidamente, o campo magnético enfraqueceu e a atmosfera foi sendo lentamente arrancada pelo vento solar. O resultado é um planeta com apenas 1% da pressão atmosférica da Terra, incapaz de oferecer uma proteção eficiente contra impactos e radiação. Nesse cenário, a superfície marciana ficou exposta por bilhões de anos a processos extremos, permitindo que forças aparentemente sutis, como o vento, se tornassem agentes dominantes de transformação. Como a atmosfera tão rarefeita, pode parecer contraditório atribuir aos ventos um papel central na geologia marciana. No entanto, mesmo fracos em termos de pressão, esses ventos atuam de forma constante e persistente. Ao longo de milhões de anos, partículas finíssimas de poeira e areia são levantadas, transportadas a longas distâncias, esculpindo dunas, ondulações e campos inteiros que mudam lentamente de forma. Aquilo que não é removido em um dia é remodelado ao longo de eras. Esses eventos também são responsáveis por fenômenos impressionantes. As tempestades globais de poeira. Diferente da Terra, onde a atmosfera densa limita a escala desses ventos, em Marte a poeira pode envolver o planeta inteiro por semanas ou até meses. Durante esses episódios, a superfície desaparece sob um véu avermelhado, alterando drasticamente a temperatura local e interferindo diretamente no funcionamento de sondas e rovers. Ao mesmo tempo, essas tempestades redistribuem o material em escala planetária, apagando detalhes antigos e criando novos padrões de relevo. Outro efeito direto da ação eólica é a erosão diferencial. Camadas mais frágeis de rocha são desgastadas mais rapidamente, enquanto materiais mais resistentes permanecem, dando origem a formas curiosas. Mesas isoladas, cristas alongadas e colinas com perfis incomuns. E é justamente nessa interação entre o vento, erosão, poeira e luz que surgem algumas das imagens mais intrigantes já associadas a Marte. Algumas formações em algumas condições bastante específicas acabam formando algumas regiões que fogem das explicações mais simples. E aqui entra uma das formações marcianas mais famosas, que entrou para a história como uma das formas mais enigmáticas. Estou falando do rosto em Marte. A chamada face em Marte está localizada na região de Sidônia, no hemisfério norte do planeta, em uma área de transição entre planícies relativamente lisas e os terrenos mais antigos e craterados do sul do planeta. Essa posição geográfica é importante, pois Sidônia reúne mesas, colinas isoladas e vales complexos, um cenário ideal para uma ação prolongada para a ação dos ventos marcianos. Foi nesse contexto que, em 25 de julho de 1976, a sonda Viking 1 registrou uma das imagens que se tornaria uma das mais famosas da história da exploração espacial. Na imagem original, uma formação de cerca de 2 km de extensão
apresentava um jogo de luz e sombra surpreendentemente familiar. Sob um ângulo específico de iluminação solar e com uma resolução limitada da época, a formação parecia exibir olhos, nariz e boca, formando algo muito semelhante a um rosto humano olhando para o céu. Mesmo com os cientistas descrevendo imediatamente com uma feição direta de um truque de luz e sombra, o impacto visual foi forte o suficiente para alimentar especulações por décadas. Pouco tempo depois, uma segunda imagem da mesma região, obtida com outro ângulo de iluminação, também mostrava a estrutura reforçando a percepção de simetria. Ainda assim, ambas as imagens tinham resolução modesta, na ordem de dezenas de metros por pixel, o que tornava qualquer interpretação detalhada extremamente limitada. Naquele momento, Marte, um planeta distante observado com olhos tecnológicos muito imperfeitos, e o rosto em si parecia algo congelado no tempo, como se alguém tivesse feito aquilo de alguma forma. Com o avanço das missões orbitais, especialmente para o fim dos anos 1990, Cydonia voltou a ser observada com instrumentos muito mais precisos. Sondas como a Mars Express e posteriormente o orbitador de reconhecimento marciano revelaram a face em Marte em alta resolução e até em modelos tridimensionais. O que antes parecia uma estrutura monumental passou a se mostrar como uma colina irregular, cheia de encostas assimétricas, sulcos e desníveis naturais. É nesse ponto que a comparação entre o antes e o depois se torna essencial. Antes, nas imagens da Viking, o relevo parecia suave, quase esculpido, com sombras contínuas que conectavam traços faciais imaginários. Depois, com melhor resolução e novos ângulos de iluminação, o vento marciano revelou sua assinatura: encostas erodidas de forma desigual, cumes desgastados e depósitos de poeira que alteram completamente a leitura visual da formação. O rosto não desapareceu porque foi destruído, mas porque nunca existiu como tal. Os ventos desempenham um papel central nessa formação aparente. Ao longo de milhões de anos, eles removeram o material mais frágil, redistribuíram a poeira e suavizaram certas regiões. Pequenas mudanças no relevo ou na iluminação solar são suficientes para criar ou eliminar padrões que o cérebro humano interpreta como familiares. Com dados modernos, os cientistas classificaram a face em Marte como exemplo clássico de pareidolia, o mesmo fenômeno psicológico que nos faz ver rostos em nuvens, montanhas ou sombras. Assim, a face em Marte é um exemplo de complexidade geológica, não uma prova de civilização alienígena. Ela marca o encontro entre ciência e imaginação, mas não deixa de ser uma formação geológica marciana enigmática. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!